Hoje vamos contar a história de Bárbara Guerreiro, mais conhecida como Patita, uma senhora que conseguia realizar cirurgias em pessoas usando de uma faca de cozinha de 15 centímetros enferrujada. Ela também conseguia materializar e desmaterializar objetos para tais procedimentos, materializando também órgãos novos, para serem colocados no lugar dos órgãos doentes, realizando todos os tipos de transplantes de vários tipos, curando todos os tipos de doenças. E para conhecermos Patita, vou trazer o relato de sua história e também o relato de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg foi um neurofisiologista e psicólogo mexicano, um dos pesquisadores científicos mais importantes dentro do âmbito da mente, escritor de mais de 50 livros, e dentre esses livros, há um livro que foi dedicado a Bárbara Guerreiro, o livro por nome de Patita, As Manifestações do Ser, onde é relatado a experiência que ele teve por mais de anos ao lado de Patita, onde não foi encontrado nenhum tipo de fraude em seus procedimentos de cura, e que ele concluiu que Patita conseguia alterar a realidade. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo e Sonhos, e brevemente quero agradecer a Sandra Santos por ter nos ajudado com o Valeu Demais. Sandra, agradeço o seu gesto de apoio de coração. Então, sem mais demora, vamos conhecer Patita, a curandeira cirurgiã psíquica que surpreendeu o grande pesquisador Jacobo Greenberg. É relatado que Bárbara Guerreiro, Patita, teria sido abandonada pelos seus pais ainda criança e foi adotada por um homem de origem africana chamado Charles. Charles dedicou a ensiná-la procedimentos psíquicos e aos 10 anos ela já demonstrava essa habilidade de cura. E conforme o tempo ia se passando, Patita começou a ouvir vozes dentro de sua cabeça e ela percebeu que aquelas vozes eram de entidades tentando se manifestar através dela. E ela passou a chamar essas entidades por nome Irmão. E essas entidades foram identificadas mais tarde como Cuauhtémoc, que foi o último imperador asteca. Em transe, o corpo de Patita passava a ser usado por Cuauhtémoc. Assim ela era capaz de ver o futuro, curar as pessoas com doenças de mais alto grau, conseguindo fazer procedimentos cirúrgicos mais complexos em sua casa, onde havia sido improvisado o seu consultório, podendo também fazer seus trabalhos a longa distância, pois Patita também conseguia sair do corpo. A notícia sobre o que ela era capaz de fazer logo se espalhou em todo o México, chamando a atenção das pessoas da alta sociedade. Militares, políticos e artistas buscavam por Patita, pedindo a sua ajuda de maneira secreta. Antes dela começar os procedimentos, ela se sentava em sua cadeira de madeira, de frente a um pequeno altar localizado na mesma sala onde ela realizava os procedimentos. Ela apenas fechava seus olhos, respirava fundo e começava a ouvir zumbido em seus ouvidos, e imediatamente ela sentia como se estivesse prestes a cair em um buraco sem fundo. Ela explicava que essa sensação mostrava que já estava acontecendo a mudança do seu estado de consciência para outro estado de consciência, como se ela estivesse indo para outra dimensão, uma outra realidade de consciência, o que permitia que seu corpo fosse usado como um instrumento de trabalho para aquele a quem ela chamava de irmão. Pessoas não paravam de chegar para serem atendidas por Patita, e havia dias que ela ficava tão sobrecarregada por tantas cirurgias que ela precisou contar com a ajuda de mais pessoas que, de acordo com ela, também estavam sendo usados pelas mesmas entidades que se manifestavam através dela. As cirurgias eram realizadas à luzes de velas, o que facilitava a materialização de novos órgãos, que eram colocados nos lugares dos órgãos danificados. Depoimentos colhidos em diversos livros sobre a biografia e dos feitos milagrosos de Patita afirmam que os órgãos apareciam do nada e que as pessoas que ela fazia transplantes de novos órgãos não sofriam com o rejeito daquele novo órgão e que não tiveram nenhum tipo de infecção ou qualquer outro dano, mesmo sendo perfurados pela sua faca de cozinha de 15 centímetros enferrujada. Patita é uma curandeira mexicana que com
Abría vientres y abría cráneos y abría de todo. Y sacaba de todo, absolutamente. Ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertava pulmones sanos. Jacobo Guinberg acabou tendo conhecimento dessa mulher que tantos milagres fazia sem explicação, o que fez com que ele buscasse conhecê-la. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto e todo conhecimento que eu tinha acerca da realidade. Jacobo diz em seu livro que o nível de consciência de Pachita era extraordinariamente diferenciado. E estar com Pachita foi uma experiência única em que se experimentou o poder de sua mente. Pachita tinha controle único sobre seu campo neural, transformando e modificando a estrutura da rede com ele. Pessoal, então a partir de agora, usarei as palavras dele, retiradas de seu livro. Falarei de algumas experiências que ele vivenciou, e ele conta o seguinte: havia uma menina em que uma operação convencional havia sido superanestesiada, deixando seu cérebro morto por falta de oxigênio. Os pais, desesperados, após consultar uma dezena de neurologistas, encontraram Pachita e pediram sua ajuda. Pachita aceitou. Assim pude presenciar um transplante do córtex cerebral na menina. Nunca imaginei nem poderia aceitar que uma parte do cérebro pudesse ser transplantada. Eu jamais teria aceitado se não tivesse visto. Mas o fato é que eu vi, e me perturbou tão profundamente que a partir daquele momento, todas as minhas concepções mudaram. Nessa operação, Pachita cortou o escalpo com a faca e depois abriu o osso do crânio com um pedaço de serra de encanador. Logo depois, Pachita fez aparecer uma seção do córtex humano, pegou um pedaço em suas mãos e ordenou-lhe que vivesse. Mais tarde, com a ajuda da faca, inseriu o pedaço de casca no crânio da menina e, com uma série de movimentos estranhos, deixou-o ali, depositado. Fui convidado a colocar minha mão sobre ela e a ferida se fechou. A menina foi enfaixada e devolvida aos pais. Também trouxeram um idoso de 85 anos. Não podia comer. Seu esôfago havia se fechado há 3 meses e ele só se alimentava de líquidos. O irmão no corpo de Pachita o fez deitar e passou as mãos sobre a barriga do paciente. Ele viu o que havia dentro e sabia o que fazer. Ele abriu da garganta ao estômago e inseriu as mãos no canal esofágico. Ele o descascou e o libertou. E o idoso foi curado, podendo alimentar no mesmo dia. Uma menininha de tranças iluminadas por laços, de olhos curiosos, foi trazida pelo pai, e o pai disse que ela sofria de paralisia. Assim, o irmão abriu as costas da menininha. Quando colocamos na cama, ela chorou, mas depois se acalmou. O irmão enxertou um osso e fechamos a ferida, e a doce menininha começou a rir e mexer os pezinhos. O caso que se segue são de danos materializados. Pachita distingue entre a boa doença e a má doença. A doença do bem é considerada natural, é curável com medicamentos convencionais. A doença ruim, por outro lado, é o dano. Os danos são as introjeções dos maus pensamentos dos outros, são as más intenções detectadas nos níveis corpóreos, que é quando alguém tem inveja e o invejado recebe uma carga de energia que os deixa doente. Uma mulher de cerca de 45 anos, de baixa estatura e com um rosto doce, embora sulcado por rugas de tensão, aproximou-se de Pachita e disse: "Sinto uma coisa na nuca que dói há 12 anos. Eu sinto se movendo e não consigo deitar de costas. Já fui a médicos, não encontraram nada, e eles me mandaram a psiquiatras porque dizem que é nervosismo. Deram-me remédios e não obtive cura." Assim Jacobo lhe perguntou: "Você tem alguma inimizade?" E ela respondeu: "Bom, quando me casei, tinha gente com inveja." Ao deitarem a mulher, o irmão, com um movimento rápido, levantou o escalpo e começou a raspar o crânio da mulher. E o irmão dizia o seguinte: ele tem que sair com raízes e tudo. É muito duro. Depois de um tremendo esforço, algo saiu sobre a pele, uma massa escura, com longas projeções. É um dano materializado. Assim chamaram também o marido da senhora, que disse que não sofria com nenhum tipo de dor.
mas que também por 12 anos nada ia bem em sua vida. O irmão Empatita pediu para que ele pudesse se deitar, pois ele havia captado que algo existia dentro de seu estômago. Assim, o irmão Empatita abriu 20 centímetros da barriga daquele homem e começou a investigar dentro dela. Ele se virou para mim e disse para que eu tirasse o dano. Obedeci e de repente senti o que parecia ser um barbante emaranhado. Algo como uma corda emaranhada em torno de uma massa compacta saiu da barriga daquele senhor. Pessoal, Patita costumava fazer mais de 15 atendimentos por dia e não vai dar para contar tudo o que ela foi capaz de fazer, pois foram milhares de curas que estão relatadas em seu livro. Jacobo viveu momentos intensos ao lado de Patita e ele relata que ele acreditava que na verdade não era o irmão Cautemoc que fazia tais coisas, e sim a própria Patita em outro nível de consciência, mas que não ousou em dizer isso a ela, pois afinal ele se questionava de quem seria ele para dizer aquilo a ela, sendo que ele nunca, em nenhuma meditação, havia alcançado um nível em que pudesse transplantar pulmões. Assim ele seguia somente como aluno, sem tentar influenciar na ideia, mesmo supondo que Patita estava entrando em um nível de si mesma, que era extraordinariamente poderoso e diferente de seu eu normal. E ele continuou acreditando que ela mesma se transformava e que não era outro ser ocupando o seu corpo. As experiências que Jacobo teve ao lado de Patita deram início à sua tese mais importante, a teoria sintérgica, que mudaria para sempre a forma que interpretamos a realidade, que todos os cérebros estão conectados, que o universo é mental e que a realidade que todos conhecemos é apenas um holograma e que se conseguíssemos sair desse holograma, teríamos o poder de deformar tal realidade como Patita fazia. E Jacobo, ao afirmar que poderia demonstrar a veracidade dessa teoria, no dia 8 de dezembro de 1994, assim que sua pesquisa estava para ser concluída, Jacobo Guimberg desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. E esse desaparecimento permanece sem explicação até o dia de hoje. Especulações de pessoas que conheciam a fidelidade de Jacobo com suas pesquisas e estudos dizem que o que pode ter provocado seu desaparecimento é porque ele sabia demais. Pessoal, então o vídeo termina por aqui, e se você gostou do vídeo e não conheceu o canal, assista outros vídeos sobre habilidades humanas que já temos por aqui, e se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.